O amor tornou-se uma coisa relevante na vida humana apenas porque a emoção humana é um aspecto marcante de ser um ser humano. Na vida humana, a emoção é uma coisa muito poderosa, mesmo nos dias de hoje, embora as pessoas pensem que são muito intelectuais, ainda hoje, as suas emoções são o aspecto mais presente. Sim ou não? É o aspecto mais intenso da vida delas. Elas alegam que são intelectuais, mas o intelecto delas nunca é tão intenso, mas suas emoções são intensas. Talvez não o amor, talvez não a compaixão, mas talvez a raiva, talvez a irritação. Essas são todas emoções. Portanto, a emoção é um aspecto muito importante do ser humano. Agora, estamos apenas falando que tipo de emoção você quer ter. Você tem uma mente. Você tem uma mente? Sim. Você gostaria que fosse afiada ou cega? Por quê? Funciona melhor assim, não é? Da mesma forma, se você tem emoções, você quer ter emoções doces ou amargas? Doces emoções. Funciona melhor assim, não é? Então, o amor significa exatamente isso. Você transformou as suas emoções em doçura. Agora, eu quero estar apaixonado, sem emoção. Isso é uma ideia muito europeia. O amor é uma emoção. É a doçura da sua emoção a que nos referimos como amor. Se a mesma emoção se torna amarga, nós chamamos de ódio. Normalmente, são as pessoas que você ama que você odeia, não é? Algum tempo atrás você os amava, agora você os odeia. Você não odeia o homem que está apenas andando na rua, não é? Algum amor deveria ter acontecido, e agora a moeda caiu de outra maneira. E agora tornou-se ódio. Sim? Então é exatamente a mesma moeda. Se cair dessa maneira, se torna amor, se cair daquela maneira, torna-se ódio. Não pense que eles estão muito longe. Eles estão bem perto. Uma coisinha dá errado, o amor se torna ódio, não é? Então, como estar apaixonado sem emoção? O amor é uma emoção. Agora, a escolha é apenas se você deseja que suas emoções sejam doces, agradáveis ou emoções desagradáveis. Essa é a sua escolha. É uma escolha óbvia, não é? Mas a maioria das pessoas mantém suas emoções amargas na maioria das vezes. A amargura não precisa necessariamente significar que elas estão no ódio ativo. Elas estão em irritação, elas estão em agitação. Elas estão em algum tipo de... O medo também é uma emoção, a ansiedade é uma emoção. Está em algum nível de desagradabilidade. Se você tornar suas emoções muito agradáveis, então a vida será muito agradável. Ainda hoje, a maioria das pessoas experimenta um momento de amor como a experiência mais profunda de sua vida. Não é? Mas elas experimentam assim porque essa é a coisa mais intensa que elas já tocaram. Essa é a dimensão mais profunda da vida que elas já tocaram. Um momento de amor. Então elas o elevam ao céu. As pessoas estão transportando para o céu. As pessoas estão falando de amor divino. Você não sabe se Deus ama ou não. Os seres humanos são capazes de amar, se estiverem dispostos. O cachorro é capaz de amar. Quando os seres humanos falham, você arranja um cachorro para você. Se você tem um cachorro, 12 anos de caso de amor garantido. Sim? Não subestime isso. Você arranja um cachorro para você todos os dias quando você chega em casa. Que boas-vindas você recebe. A sua esposa, ela não é boa. Um dia ela é uma de uma maneira. Seus filhos, eles nem sequer estão interessados se você chega em casa ou sai. Mas o seu cachorro, todos os dias, que boas-vindas animadas ele lhe dá. Ninguém é capaz disso, não é? Todos os dias, sem falta.
ele nunca demonstrará desinteresse por você. Ele é um grande incentivo para você. Cachorro é amor, com certeza. Talvez seja apenas um erro de soletração. Você sabe, erros de digitação podem acontecer. Agora, se você se fez de tal maneira, ninguém ao seu redor pode amá-lo, então o único socorro que você tem é: alguém deve amá-lo de longa distância de lá. É a maneira infeliz de viver. Deus te ama é a maneira mais infeliz de viver. Isso significa que você se fez de tal maneira que ninguém pode sequer olhar para você. Se as pessoas ao seu redor não conseguem deixar de amar você, é uma boa maneira de ser, não é? Você pode não ser ótimo, talvez você pode ser pelo menos bonito. Sim. Então, no yoga, não olhamos para nada como amor, ódio, felicidade, tristeza. Não olhamos para isso dessa maneira. Nós apenas olhamos dessa maneira. Você quer ser agradável ou desagradável? Se você se tornar agradável em seu corpo, nós chamamos isso de saúde. Se você se tornar muito agradável, nós chamamos isso de prazer. Se sua mente se torna agradável, chamamos isso de paz. Se isso se torna muito agradável, chamamos isso de alegria. Se as suas emoções se tornarem agradáveis, chamamos isso de amor. Se elas se tornam muito agradáveis, nós as chamamos de compaixão. Se as suas próprias energias de vida se tornarem agradáveis, chamamos a isso de bem-aventurança. Se elas se tornam muito agradáveis, chamamos isso de êxtase. Se o seu entorno torna-se agradável, chamamos isso de sucesso. Então, os outros nomes que você dá estão apenas levando à confusão. Devo ser amoroso? Você não tem que ser amoroso. Apenas seja agradável em seu corpo, agradável em sua mente, agradável em suas emoções, agradável em suas energias. Você será um ser maravilhoso. Se suas emoções são agradáveis, se alguém vier aqui, você pode compartilhar essa agradabilidade com eles. Se as suas emoções são desagradáveis, com certeza você vai compartilhar isso com as pessoas, não é? Sim ou não? Então você não pode fazer algo que você não é. Se este estiver se sentindo agradável agora, será naturalmente agradável com tudo. Se este estiver se sentindo desagradável agora, será desagradável com tudo. Então, em vez de ver como tornar este agradável, você quer ser agradável com alguém. Isso é ser amoroso. Você não tem que ser amoroso. Se tudo dentro de você se tornou agradável, o que for necessário naquele momento, você vai fazer. Se você precisa dizer coisas agradáveis, você vai dizer isso. Se você precisa dizer algumas coisas difíceis, você dirá isso. Mas sem nenhum desagrado em você. Isso é importante, não é? Se você tiver que lutar uma guerra, você lutará sem qualquer desagrado em você. Isso é importante. Então você fará tudo apenas na medida do necessário. Você não vai exagerar em nada. Se você diz, eu amo alguém, você vai exagerar as coisas sobre as pessoas que você ama. Você vai exagerar nas coisas boas sobre elas. Se você diz, eu odeio alguém, você vai exagerar coisas ruins sobre elas. Você nunca verá nada do jeito que é. As pessoas ficam cegas com coisas que amam, não é? Elas não têm senso, elas perderão todo o discernimento. Se elas odeiam, elas também perderão o discernimento. Se você gosta, você perderá o discernimento. Se você não gosta, você perderá o discernimento. A porta da vida está em ser equânime, que você é capaz de ver tudo do jeito que é. Agora, você é agradável com alguém, não porque alguém é legal. Você é agradável com alguém porque você é agradável, é só. Isso é mais garantido. É um caso de amor mais garantido, não é? Você está sendo agradável com alguém porque você é agradável. Se eu estou sendo agradável com você porque você é legal, amanhã, se você não é tão legal, outra coisa irá acontecer, não é? Se você hipoteca o seu prazer a algo fora de você,
Você ser agradável ou desagradável é apenas por acaso. Manter este agradável é da sua conta. Se este é agradável, com o que quer que interaja, vai gerar agradabilidade. Agora, você não conseguiu tornar este agradável, você está tentando ser agradável com alguém. E isso está sujeito a muitas coisas. Se você tem que ser agradável, eles têm que ser consertados da maneira que você os quer. E isso não é possível. Ninguém pode ser consertado da maneira que você os quer. Você não é capaz de fazer isso nem mesmo com uma pessoa, não é? Você não pode nem mesmo consertar uma pessoa do jeito que você quer. Esqueça o mundo inteiro. Quanto mais você tentar isso, mais amargura e aborrecimento acontecerão. É por isso que, nos chamados relacionamentos mais íntimos, quantidade máxima de aborrecimento acontece. Isso é porque você está tentando fazer algo que você não é. Você está tentando ser amoroso, quando você não está agradável. Quando você está se sentindo amargo, você tenta ser amoroso e vê, isso vai te destruir, não é? Sim ou não? Você já tentou todas essas coisas, não é? É destrutivo. Quando você está se sentindo agradável, é sem esforço. Então, você só precisa olhar por que é. Você estar agradável ou desagradável é um empréstimo de situações externas. Se todos à minha volta são desagradáveis, como posso ser agradável? Especialmente se todos ao seu redor são desagradáveis, é ainda mais importante que você seja agradável, não é? Sim ou não? Se todos ao seu redor estão num caos, não é mais importante que você seja agradável? Se todos ao seu redor não são saudáveis, não é muito importante que pelo menos você seja saudável, mesmo que você queira cuidar deles? Existe alguma lógica para todo mundo não é saudável, então deixe-me também ficar doente. Qual é a lógica por trás disso? Portanto, se as pessoas ao seu redor são desagradáveis, torna-se ainda mais importante que você seja agradável. Porque, enquanto uma sociedade ocidental, tendemos a sentir que o intelecto é mais importante que os sentimentos para lidar com as questões do dia a dia. Eu penso que é uma ressaca europeia. Descartes, sabe? Eu penso que por muito tempo as sociedades humanas têm sofrido com essa luta pela sobrevivência. Quando você quer sobreviver, sua habilidade de discriminar é a qualidade mais importante. Caso contrário, você não sobrevive. Até criarmos um tipo de sociedade onde todos possam sobreviver, isso não pode ser resolvido. Então, esse é o motivo pelo qual as sociedades orientais não deram tanta importância ao intelecto, mas sim à inteligência. Há uma diferença distinta porque, provavelmente, na língua inglesa, não há palavras para descrever diferentes aspectos da inteligência de alguém. No idioma sânscrito, existem pelo menos 8 dimensões de sua inteligência. Então, o intelecto é apenas uma delas. O intelecto é muito útil para o processo de sobrevivência porque ele te dá capacidade discriminatória. Se você permitir que seu intelecto descubra qualquer coisa, suponha que você queira conhecer essa flor através de seu intelecto, você verá, a única coisa que você fará é desmembrar ela e tentar conhecê-la. Dissecação é o caminho do intelecto. Então, se você quer conhecer sua mãe, por favor, não disseque ela, ok? Não é assim que a vida acontece. Se você quer conhecer a vida em sua totalidade, você precisa de outras dimensões da inteligência, porque o intelecto nos deu a habilidade de sobreviver e um certo senso de domínio sobre os outros. Nós nos tornamos devotos do intelecto. O intelecto é uma coisa maravilhosa, não há dúvida sobre isso, mas você precisa entender, o intelecto humano funciona apenas a partir da informação limitada que ele coletou. Ele não pode explorar nada inteiramente novo. Você pode apenas projetar do que você já sabe para outra dimensão. E você nunca pode projetar em uma dimensão desconhecida através daquilo que você já sabe. Agora mesmo, essa é a razão pela qual
Eu diria, as sociedades ocidentais têm estado em uma esteira por muito tempo. Eles correm muito e ficam em forma, mas não chegam a lugar nenhum. O preparo físico ocorre, é claro. Ok, agora quando falamos sobre identidade humana e falsa associação com certos estereótipos, por que nos esforçamos sempre por ter um determinado estereótipo? Quero dizer, por que todo mundo na Pensilvânia quer ter uma casa grande com uma cerca branca? Por que esse é o status de ter conseguido? Porque essa é uma sociedade, essa ideia de um modelo a ser seguido é essencialmente do Ocidente. Alguns meses atrás, eu estava sendo entrevistado por alguém daqui e essa senhora me perguntou, quem é o seu modelo, Sadhguru? Eu disse, eu não ando com os modelos. Tal ideia nunca me ocorreu. Nunca me ocorreu. Como devo me moldar? Na imagem de quem? Isso nunca nos ocorreu, porque o Oriente está sempre buscando como se voltar para dentro e descobrir o potencial mais profundo em você, nunca buscar ser como outra pessoa. Isso é algo que está no ethos natural da Índia, que você não pode ser outra pessoa. Você nunca poderá ser outra pessoa, você só pode ser você mesmo. E como se transformar em seu potencial máximo, crescimento máximo, isso é tudo. Os exemplos tradicionais iógicos são assim. Se uma mangueira olha para um coqueiro e pensa, o coqueiro é mais alto e aspira a se tornar um coqueiro, ela se tornará uma mangueira ruim. Então, cada vida é única em sua própria maneira e tem seu próprio lugar. A única coisa que a vida tem que fazer é encontrar o sustento necessário para conseguir crescimento máximo. Se você se tornar um ser completo, e isso é tudo que você pode fazer, caso contrário, você se tornará pretensioso. Então, o problema é, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, essas duas coisas estão muito conectadas, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, você terá muita informação, mas você não saberá de nada. Isso é a educação moderna. Você tem muita informação com você, todo mundo está tagarelando. Em um jantar festivo, você pode ver as pessoas dizendo a distância exata entre o planeta Terra e Marte e tudo mais. Mas qual é a relevância disso? É simplesmente que você pode coletar informação dessa maneira. Quando você tem informação, você tem uma falsa sensação de que sabe tudo. Mas você não sabe nada. Talvez ter informação pode lhe ajudar no mercado financeiro, mas na vida, o que é necessário não é informação, o que é necessário é a profundidade de aquisição que você tem na vida. Você precisa de tração na vida, experienciar a vida. Você não pode conhecer ela. Se você lê um livro e pensa que conhece a vida, ou você descobriu alguma coisa em sua cabeça e você acha que conhece aquilo, não. Você tem que experienciar isso. A profundidade da sua experiência é o que faz disso vida. Então, se você se guia pelo intelecto, a imitação é um processo natural e é assim que surgem os modelos a serem seguidos. Posso contar uma história? Por favor. Eu peço sempre permissão porque, no momento em que começo, era uma vez, muita gente acha que é hora de dormir, sabe? Porque essa foi a única hora que alguém lhes contou uma história. Então, isso aconteceu no início do século XX, em 1910. Havia um homem cujo nome era Topiwala. Topiwala significa vendedor de chapéus. Sabe, o sobrenome das pessoas às vezes indica sua profissão. Então, ele está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, vendendo chapéus no calor tropical. Uma tarde, ele se sentiu cansado e se sentou debaixo de uma árvore. Abriu seu pequeno almoço, comeu e cochilou. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e, para seu horror, todos os chapéus tinham sumido. Ele procurou por todos os lados, nenhum chapéu. Quando você faz tudo o que é possível e quando não sabe mais o que fazer, as pessoas rezam. Então ele ergueu os olhos para orar e viu um bando de macacos sentados lá, todos de chapéu. Então ele gritou com eles, eles gritaram de volta. Ele os insultou, eles insultaram ele em sua própria língua. Ele pegou tudo que podia e jogou neles. Eles pegaram tudo que podiam e jogaram nele de volta. Sem saber o que fazer, por pura frustração, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. E todos os macacos pegaram seus chapéus e jogaram no chão. E ele os pegou e voltou ao seu trabalho. 2013, 21 de dezembro.
Outro homem estava vendendo chapéus. Acontece que seu nome também era Topiwala. E uma tarde ele sentou debaixo de uma árvore, comeu seu almoço elaborado do século XXI, sabe? E prontamente adormeceu. Depois de algum tempo ele acordou, os chapéus desapareceram. Ele não olhou aqui e ali, ele olhou diretamente para cima. Um bando de macacos estavam sentados com chapéus. Ele se levantou e dançou. Todos eles dançaram. Ele fez caretas, eles fizeram caretas. Ele teve toda a diversão que queria, e quando ele terminou, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. Um babuíno desceu rapidamente, pegou o chapéu, andou em direção a ele, deu um tapa forte na cara dele e disse: "Seu idiota, você acha que é o único que teve um avô?" Portanto, há evidências substanciais, há evidências que os macacos estão evoluindo, certo? Agora, uma vez que você vai pelas limitações do seu intelecto, você ainda é um caçador-coletor. Talvez, em vez de coletar pedaços de carne, de couro, de ossos e de dentes de animais, hoje você coleta informações. Você sabe a distância entre Marte e o Sol e isso e aquilo. Talvez você colete, mas ainda assim a natureza do intelecto é coletar. Ao coletar, se você coletar tanto, alguém que tem esse tanto, na frente daquela pessoa, em comparação àquela pessoa, você parece melhor. Mas na experiência de vida, você não se sentirá nada melhor. Portanto, se você coletou esse tanto e outra pessoa coletou aquele tanto, então na frente daquela pessoa você se sente como nada. Então coletar é sempre em comparação. Seu próprio coletar não tem significado. É apenas em relação ao que coletou a outra pessoa, sendo menor que o seu. Ou, em outras palavras, de alguma maneira você começa a desfrutar da incapacidade de outra pessoa, ou do fracasso, ou do que for. Então essa é a natureza do intelecto, porque ele sobrevive do que você coletou.